Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração. Mais uma oportunidade de Deus encontrar os nossos corações e acrescentar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, querido. Saiba que todas as vezes que você está diante de uma ministração da Palavra de Deus, você tem a oportunidade de viver o novo de Deus em sua vida, de acrescentar coisas que você precisa saber, que Ele quer que você saiba, para você ir aos pouquinhos construindo a sua história, alinhado com Ele, com a sua verdade, com a sua vontade, com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Não precisa ficar tentando descobrir o propósito para o qual você está nessa existência sozinho. Lembre-se, Deus já tem o propósito definido. Vá a Ele perguntar e querer com todo o seu coração, como Ele fala em sua palavra, né? Quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração, Ele vai se revelar para nós. Vá dessa forma e você vai descobrir o propósito que Ele tem para você e viver algo especial de Deus. E mesmo em meio às dificuldades da vida, você não vai se dobrar, porque você vai ter a certeza de estar vivendo o propósito, a missão para o qual Ele te colocou nessa terra. E nós estamos aqui dentro de um propósito especial, que é fazer o resgate da nossa alma imortal. Tenho falado isso muitas vezes, que eu tenho a certeza de que as pessoas se desconectaram do mundo espiritual, se desconectaram da sua alma imortal, queridos. Estão vivendo dentro de uma cadeia chamada universo físico, material, única e exclusivamente materialista. Até mesmo aquelas pessoas que são religiosas e creem em Deus, vivem, se fazem, se refazem dentro única e exclusivamente de um universo materialista. E quando olham para Deus, olham para uma religião ou olham para um ser que está longe demais e que não pode fazer aquilo que elas realmente precisam pela sua vida, para a sua vida. Ainda que a palavra de Deus sempre esteja falando sobre isso, que Deus está próximo, que Deus está dentro de nós, que o Espírito Santo mora dentro de nós, que nós somos o corpo de Cristo, em todos esses sentidos, as pessoas entendem de uma forma extremamente física, materialista, pequena, e passam então a viver tudo os danos que essa vida, que este mundo tem sobre eles, trazendo doenças emocionais, perguntas que não são respondidas dentro desse plano. E para quebrar tudo isso, nós temos que reconectar a nossa vida à nossa alma imortal, querido. Nós deixamos a maior parte da nossa vida, de quem somos, dessa alma, longe de nós. Estamos vivendo na menor porção da nossa vida, que é apenas essa existência física. Não existe só essa existência física, você é um ser eterno, um ato irrevogável do amor de Deus para essa terra, para esse momento. Deus trouxe você à existência, te deu a oportunidade de ter esse corpo físico, para você transitar momentaneamente dentro dessa esfera, dessa dimensão material, mas a nossa verdadeira pessoa está no mundo espiritual. Quem somos verdadeiramente está no mundo espiritual, é a nossa alma imortal, que nunca mais vai desaparecer. Nós vamos passar por essa existência e vamos continuar existindo, queridos, na nossa alma imortal. Por isso nós temos que cuidar, nós temos que ter contato, porque é lá que Deus se manifesta, que Ele se torna prático, que Ele se torna experiencial, e toda essa verdade é acrescida aqui dentro, da onde nós estamos momentaneamente. Por isso nós estamos fazendo de tudo para fazer o resgate dessa alma imortal, dessa conexão, reconstruir essa ponte que foi destruída e está sendo destruída a cada dia pelo sistema do mundo, pelo diabo, que ele quer fazer o máximo para que você sempre fique no mundo físico e esqueça do mundo espiritual, quem você realmente é, aonde você realmente deveria estar com a sua mente, com o seu coração em Deus, no mundo sobrenatural. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o tema "Não precisa saber de tudo". Na construção dessa nova ponte, desse novo caminho que vai nos levar à alma imortal, a nossa alma, a concentração, né? a continuidade, a permanência do nosso eu verdadeiramente, da nossa alma, do profundo do nosso ser. Nós precisamos construir isso, queridos, sabendo que não é preciso saber de tudo. Muitas vezes nós ficamos presos dentro da necessidade de saber de tudo o que está à nossa volta, de tudo o que está acontecendo, para que a gente dê um passo em direção aos nossos propósitos, para que a gente dê um passo
passo em direção àquilo que nós precisamos resolver em nossa vida, e não funciona dessa forma. Todas as vezes que eu tenho que saber de tudo, a grande verdade é que eu estou preso dentro de um universo físico, simplesmente. Eu estou querendo viver só por aquilo que eu vejo, eu estou excluindo a fé da minha vida. E nós nunca saberemos de tudo, é só você fazer uma pequena análise, né, uma pequena contabilidade, olhar um pouquinho para a sua vida, e você vai perceber que mesmo hoje nós não sabemos de todas as coisas que acontecem à nossa volta, nós não temos todas as respostas, mas mesmo assim nós continuamos vivendo, o mundo continua vivendo, o mundo continua aí, porque nós não precisamos saber do todo, para que a gente possa viver. Esse negócio de ter que saber de tudo faz com que a gente só se exclua de Deus, só se exclua da nossa alma imortal, que a gente realmente corte o vínculo com ela, e a gente pare de viver pela fé e viva só por aquilo que nós estamos vendo, e isso traz muitos danos para a nossa vida, né? As pessoas, queridos, precisam necessariamente, estão sempre em busca de segurança, e nós percebemos que quando essa busca ela é extremada, quando as pessoas estão desesperadas para que, com as suas próprias forças, busquem a segurança que elas precisam para viver, nós percebemos que essa busca pela segurança acaba se tornando uma barreira que faz com que a pessoa não possa viver o seu propósito de maneira completa, verdadeiramente nessa terra. Muito pelo contrário, acaba ficando paralisada dentro da sua história, não vivendo aquilo que Deus tem para ela, não vivendo aquilo que Deus construiu para ela viver, e tendo, por causa disso, né, porque o tempo não para, ele vai passando, e a pessoa fica com aquele remorso de não ter feito aquilo que ela precisava fazer dentro da sua história, porque naquele momento ela teve medo e não teve segurança o suficiente para dar o seu próximo passo, queridos. Essa busca extrema por segurança, todas as vezes por segurança na nossa história, faz com que a gente não consiga viver o propósito de Deus, não consiga viver a missão que Ele tem para as nossas vidas. A gente não pode viver a beleza completa da vida, porque sempre eu estou querendo algo que me dê segurança, e esse algo que me dê segurança acaba paralisando a minha vida, me paralisando em minha história. Na busca também com as minhas próprias forças por aquilo que me dá segurança, querido, para que eu possa avançar diante do desconhecido, para que eu possa fazer alguma coisa, realizar algum desafio, viver algum propósito, faz com que eu exclua a fé. Porque se eu vou procurar segurança única e exclusivamente dentro desse mundo físico, então tudo aquilo que eu vou procurar será procurado, desenvolvido através da minha própria força. Então sempre é eu que tenho que alcançar algo que vai me dar segurança, a segurança financeira, a segurança dos meus relacionamentos, a segurança de algo que eu tenho que fazer. Então eu vou procurando informações, eu vou procurando todas as coisas que com a minha própria força eu acredite que está me dando segurança para que eu possa então avançar, e isso exclui a fé. Quando a fé é excluída da nossa vida, nós cortamos a conexão com a nossa alma, que necessariamente ela vive por fé e não por vista. Quando eu faço essa exclusão, esse corte com a minha alma, querido, então eu passo a viver dentro de uma gaiola chamada mundo material, passageiro, efêmero, e eu excluo o transcendente da minha vida, eu excluo o mundo sobrenatural, aonde Deus está e opera. Por isso que Deus não passa a ser apenas uma religião na minha vida e a não fazer sentido na minha história, porque essa busca extremada por segurança, através dos meus recursos, da minha força, habilidade, relacionamentos, faz com que eu fique fechado dentro de uma visão extremamente pequena, porque a nossa visão ela é extremamente pequena. Essa busca, na verdade, só serve para esconder uma coisa em nossa vida, que é o medo, querido. Quantas vezes o medo ele toma conta do nosso coração e acaba paralisando a nossa história. E a gente começa a desenvolver muitas e muitas justificativas, desculpas de que nós estamos dentro de uma busca por segurança para somente depois dar o próximo passo. Na verdade, é o medo que está limitando as nossas vidas,
mas olhe para a condição humana, querido. Olhe só como nós somos, nós estamos nesse mundo, nós estamos vivendo a cada dia, nós não sabemos como vai ser daqui a 5 minutos, a 1 minuto, nós não conhecemos, nós não temos em mãos a 100% de certeza de como será o nosso futuro. Olha só como é a condição humana, nossa condição em todas as áreas. Se a gente for analisar, nós sempre vamos perceber que nós não temos todas as informações para continuar vivendo. Então essa é uma busca artificial, é uma busca mentirosa, é uma busca colocada pelo diabo dentro dos nossos corações, de que eu preciso ter todas as informações, saber de tudo para dar o próximo passo. Isso é tudo planejado para que a gente exclua a nossa fé e consequentemente exclua a nossa alma imortal e exclua consequentemente Deus da nossa história. Nós temos uma pessoa na Bíblia que foi atrás dessa busca por essa segurança e acabou dando muito errado em sua vida. Está escrito lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 5, lá está escrito assim: foi uma conversa que Eva estava tendo com a serpente, e a serpente diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirá os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a proposta que a serpente, que o mal fez a nossa mãe, querido Eva. Olha a proposta que ela fez. E essa proposta foi que se ela comer daquele fruto, ela seria como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Dentro dessa proposta está embutido, queridos, uma mentira de segurança extrema, de ter toda a segurança. Até aquele momento, Eva vivia por aquilo que Deus estava falando, por aquilo que ele mostrava, dizia que era o certo, mostrava o caminho. Mas a partir daquele momento, quando ela tomou essa decisão, tomou essa escolha, dentro da sua mente, foi construída uma mentira de que ela teria segurança, de que ela seria como Deus, não precisando mais confiar em Deus, mas sendo como Ele, ou seja, tendo o controle de todas as coisas que estão acontecendo à sua volta, sabendo de tudo, sabendo do bem, sabendo do mal. Ou seja, essa certeza 100% foi vendida como mentira para Eva, e nós sabemos o que aconteceu com ela e conosco, a humanidade, que estamos sofrendo por causa de tudo aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, essa desconexão com Deus. E por que essa desconexão aconteceu? Porque por um momento Eva teve medo, ela percebeu a condição que ela estava, de não saber todas as coisas, e aquela proposta chegou aos seus ouvidos como algo que daria segurança. Ora, se eu chegar à posição de Deus, então eu vou ter todo o controle, vou saber o bem, vou saber o mal, vou saber tudo aquilo que eu preciso. Mas nesse passo que ela deu, ela deixou a fé para trás, que é acreditar em Deus e naquilo que Ele fala e que Ele está sempre conosco, e também excluiu Deus, querido, da sua vida. Quando a gente tenta ter a segurança através dos nossos próprios feitos, habilidades, sem a gente consultar Deus, sem que em todas as nossas decisões tenha o aspecto da fé, na verdade nós estamos excluindo Deus da nossa vida, porque nós estamos excluindo a nossa parte imortal, a nossa alma está sendo excluída desse propósito, e a gente então está escolhendo ficar apenas com o ambiente físico, com esse mundo passageiro, efêmero, com essa visão que é extremamente limitada. Nós resolvemos ficar com ela, né? Conhecendo quem nós somos, confiar na nossa visão, do que confiar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, querido. Isso é verdadeiramente algo que o inimigo coloca como mentira dentro dos nossos corações, e que nós precisamos combater na nossa história, para que você possa ter acesso à sua alma imortal. Olha, é uma questão de experiência e não daquilo que você sabe. Você nunca vai saber 100% de como você chegar à sua alma imortal, de como você viver esse relacionamento com Deus. Nunca vai ter todas as respostas, porque para se achegar a Deus,
nós precisamos da fé, e é a fé, querido, que nos conecta à nossa alma, ao nosso ser profundo, ao nosso eu profundo. É quando a gente deixa os nossos pensamentos um pouco de lado, esses pensamentos mundanos que querem trazer a resolução de todas as coisas, que nada mais fazem do que criar ilusão atrás de ilusão e paralisar a nossa história. Quando eu resolvo deixar tudo isso para trás e me lançar aos braços de Deus, e me lançar dentro deste mundo espiritual, com Ele eu tenho acesso a quem verdadeiramente eu sou, mas não porque eu estou entendendo tudo nos mínimos detalhes e poderia, sei lá, escrever um livro sobre isso, mas porque eu estou experienciando a vida, eu estou experienciando esse contato com esse ser eterno que Deus colocou nessa terra por um pouco de tempo, e dentro desse propósito eu consigo avançar, trazer do céu, trazer do mundo espiritual verdadeiramente o meu propósito, a minha missão para essa terra e viver a vida que Deus construiu para nós. Queridos, eu quero fortalecer, não seja como Eva. Não ache que você vai ter a segurança extrema de todas as coisas que você for fazer. Não espere saber de todas as coisas para você dar um passo. É claro que isso nada tem a ver com fazer as coisas de maneira impulsiva. É claro que a gente precisa de planejamento, é claro que a gente precisa pensar em nossas decisões, mas uma coisa é nós pensarmos nas nossas decisões, fazemos um planejamento claro que tenha sentido. Outra coisa é nós ficarmos paralisados porque nós não conseguimos ter todas as respostas que nós gostaríamos. Abra mão disso e viva a vida que Deus tem para você, uma vida junto com Ele, uma vida acessando a sua alma imortal. Lembre-se, o caminho para você acessar a Deus é o mesmo caminho para você acessar a sua alma. Através da fé, é algo que é experiencial, queridos, e não simplesmente racional ou emocional. Tem a ver com a nossa fé, tem a ver com o nosso eu profundo, tem a ver com a construção eterna que Deus está desenvolvendo a cada dia dentro de nós, através de nós, dentro deste universo. Por isso, dê mais esse passo para você encontrar a sua alma imortal. Não fique se martirizando, querendo saber de todas as coisas que estão acontecendo à sua volta para só depois tomar as suas decisões. Experimente confiar em Deus e você vai perceber que algo diferente vai acontecer na sua história. Mas Wagner, e quando eu dar um passo e errar? Ora, tenha humildade para você aprender com o seu erro, querido. Essa é a condição humana. Não tenha medo de errar, não tenha medo de dar um passo diante daquilo que você não conhece. Perceba a nossa condição. Nós não sabemos de tudo e continuamos vivendo. Não tem problema não saber de todas as coisas. Tem problema sim em viver dentro dessa gaiola física materialista que o mundo criou para nós vivermos. Liberte-se, acesse a sua alma imortal e dali acesse Deus sobre a sua vida. Deus abençoe você e abençoe a sua família.